Estamos, então, gravando o nosso encontro para estudarmos a Palavra de Deus, hoje, dia 18 de novembro de 2021. Esta aula faz parte do nosso curso de Teologia para a Vida, que é um dos cursos da Escola Bíblica da Comunhão. E nós temos tido essa jornada semanal empolgante por todos os livros do Antigo Testamento. E chegamos a Abacuque e Sofonias. Temos só mais um encontro esse ano, e aí finalizamos com Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí esse ano todo olhamos para todo o Antigo Testamento com boas expectativas para o ano que vem, quando vamos entrar no Novo Testamento. Então eu lembro que nós estamos gravando o nosso encontro aqui. Então, se alguém preferir fechar a sua câmera, fica à vontade. Lembro que depois eu encerro a gravação e todos podem ficar mais à vontade para fazer suas contribuições, suas perguntas, naquele tempo dedicado exclusivamente para isso, tá bom? Mas se tem alguma coisa que não pode esperar aquele momento e você não se importar com a exposição, você pode interromper enquanto eu falo. Certo, gente? E quero me dirigir a você que está assistindo a gravação desta aula e não está conosco hoje online aqui. Seria muito importante para nós sabermos quantas pessoas estão acompanhando o curso de teologia. Nós temos aqui um grupo de irmãos e irmãs que sempre estão podendo semanalmente estar online com a gente, mas para nós é importante medirmos a abrangência da escola bíblica. Então, se você puder dar uma pausa agora e me enviar um WhatsApp 54999075685 e dizer: estou assistindo a aula da Escola Bíblica da Comunhão. Isso nos ajuda a entender até onde vai o alcance dessa nossa importante missão, que é compartilhar a palavra de Deus. Dito isto, entramos então no profeta Abacuque. E Abacuque tem um significado legal no nome dele, né? O nome dele significa abraço. Então você pode dizer: me dá um Abacuque, né? Me dá um abraço. É isso que significa o nome dele, né? E nós temos algumas identificações dele aqui, né? Por exemplo, no 1:1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Lá no 2, o Senhor me respondeu e disse. Então nós temos aqui o profeta, né, registrando em primeira pessoa. Lá no capítulo 3, versículo 2, Senhor, tenho ouvido a tua fama. Então, nós temos aqui alguns indícios, algumas indicações que nos dão tranquilidade, somando com o versículo 1 do capítulo 1, né, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, se nós tivermos só isso aqui, poderíamos entender que alguém registrou o que foi revelado ao profeta Abacuque, né? E não estaria totalmente errado, não seria uma informação por si equivocada. Mas alguns indícios dentro da carta nos dão um pouco mais de tranquilidade em considerarmos que sim, o próprio profeta Abacuque fez esse registro. E Abacuque, vamos olhar aqui o 3:19. Lá no finalzinho, né? Ao mestre de canto para instrumentos de corda. É muito possível que ele fosse um sacerdote, né? Um profeta, mas também sacerdote, que tem aí essa interlocução com as pessoas responsáveis pelo culto, né? Com a classe sacerdotal. Isso não é uma afirmação, mas é uma possibilidade, tá? Que ele fosse um sacerdote relacionado ao culto em Jerusalém. Quando que a gente pode situar na história o registro do livro do profeta Abacuque? Bem, dentro do próprio livro nós temos algumas referências históricas que nos dão uma ideia de onde é que a gente poderia situá-lo. Olha só, 1:6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Então aqui nós temos duas informações. Uma, os caldeus já são uma nação poderosa, né?
os caldeus aí são o coração do Império Babilônico, então já são uma força. O Império Babilônico já está existindo enquanto força na face da terra. Mas Deus está dizendo, eis que trago os caldeus. Então, os babilônicos ainda não chegaram para invadir Judá. Então, isso situa o nosso profeta Abacuque como um profeta pré-exílico, né? Pelo menos aí nas décadas anteriores ao exílio. E também, aqui nos versículos 2 e 4, as denúncias que ele faz do seu próprio povo, né? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me faz ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, e há litígios, e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Então, isso é bem um cenário, né, de final de Judá como nação, né? Realmente ali o juízo está às portas. Então, a data provável para as profecias desse livro é na primeira parte do reinado de Joaquim, que aconteceu ali entre o ano 609 e 597 antes de Cristo. Bueno, vamos então ter este olhar panorâmico agora sobre o livro. Deixa eu só receber aqui mais alguém que está chegando. Vamos fazer aquela visão panorâmica bem importante. Então, bem-vindo, Silas. Fica aqui um chimarrão virtual para ti. Sinta-se à vontade aqui em nosso meio. Obrigado. Beleza. Então, estamos olhando hoje para o livro do profeta Abacuque, para situar o Silas. Então, vamos ver. Como é que esse livro começa? Ele começa com uma reclamação do profeta Abacuque. E essa reclamação do profeta Abacuque é em relação a Deus. Porque a crítica que ele vai fazer aqui, de certa maneira, é a Deus. E com isso a gente pode ver que um homem de Deus pode sim se apresentar diante de Deus com toda a sua indignação. Este não é o cenário ideal, mas é um cenário aceitável, porque Deus nos recebe com o que somos, com o que temos, com o que pensamos, com o que sentimos. E nós vamos ver o profeta Abacuque apresentando para Deus seus sentimentos, apresentando para Deus seus pensamentos em relação ao que a nação está vivendo e ao que ele acha que Deus deveria fazer em relação a isso. Então, olha só. Ele começa, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? É um profeta meio ousado, né? Mas eu não sei se você se identifica. Quantas vezes nós fazemos orações assim, Deus? Puxa, eu estou te pedindo há tanto tempo isso, Deus. Né? Estou sofrendo há tanto tempo essa situação aqui. Claro que Abacuque, ele não está focando nas suas próprias necessidades especificamente. Ele está falando sobre coisas que ele sabe que Deus se incomoda com aquilo, né? Se incomoda entre aspas, mas coisas que trazem ira ao Senhor. Então não é, puxa, Deus, há quanto tempo eu estou te pedindo esse carro novo e tu não está me dando? Bom, aí é diferente, né? Motivação diferente, né? Propósito diferente, motivos diferentes. O que Abacuque está dizendo, Senhor, de certa maneira ele estaria dizendo o seguinte, olha, tu te incomoda com isso. Então, como é que tu não está fazendo nada a respeito? Tá? Então, a gente pode sim se colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, não estou entendendo. No entanto, qual é a motivação disso? Bueno, profeta Abacuque, então, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás? Até quando gritarei violência? Nós acabamos de ler isto, né? E tu não salvarás. Uau! Deus, tu não vai salvar? Por que tu tá me fazendo ver essa iniquidade do povo? Por que tu tá tolerando a opressão? Então, é porque tu não está fazendo nada que essa situação está ruim e está se piorando. Essa é a queixa do profeta Abacuque. Mal sabia ele que vai piorar. Se ele está desesperado por causa disso, o desespero dele vai aumentar.
Porque Deus dá uma resposta para ele agora, e o resumo da resposta de Deus, dos versículos 5 ao 11, é o seguinte: vou fazer sim, meu filho. Tá vendo toda essa injustiça aí, toda essa violência? Eu estou trazendo um povo ainda mais injusto e ainda mais violento. Eles vão passar por aí, e vão passar régua. Eles vão patrolar isso aí. Eu estou trazendo os caldeus. Algumas versões já vão traduzir diretamente por implicação os babilônios. Eu estou trazendo os caldeus e eles vão fazer a justiça aí. Eles serão meus instrumentos de justiça. Ali no versículo 6, né? Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Mas olha que interessante o que Deus diz no versículo anterior. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se eu lhes contar. Então, qual era a reclamação de Abacuque no início? Deus, tu não vai fazer nada? Aí Deus diz assim, olha, até vou te contar, mas ninguém vai acreditar, porque o negócio vai pegar. E aí Deus vai dar algumas indicações do que vai acontecer. Estou trazendo os caldeus. Mas lembra que Deus está dizendo, ninguém vai acreditar nisso. Sabe quem é que não acredita que Deus vai fazer isso? O próprio profeta Abacuque não acredita que Deus vai fazer isso. Olha lá no versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabelecesse para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Você se dá conta do que está acontecendo aqui? Então vamos fazer o retrospecto, porque isso é importante. Abacuque diz, Deus, violência, opressão, corrupção, tu não vai fazer nada? E Deus diz, olha, é difícil de acreditar no que eu vou fazer, mas eu estou trazendo os caldeus para executar o meu juízo. E aí, a prova de que Abacuque não acredita, né? Diz, meu Deus, meu santo, não morreremos. Tipo, isso não vai acontecer. Nós não vamos morrer na mão desses ímpios. E aí, agora, Abacuque, ele vai, eu acho, ser mais ousado, porque ele vai dizer o seguinte: tu és santo, tu não vai usar aquele povo mau para fazer isso. Não, não. Tu és santo, tu és puro. Jamais tu vai pegar os babilônios, os caldeus, e usar eles como teus instrumentos. Só que aqui Abacuque vai deixar transparecer uma certa soberba religiosa, que era a soberba de Israel enquanto nação. Olha o que ele diz ali no finalzinho do versículo 13. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Percebe? Tipo, não, 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 Deus. Vamos fazer umas paráfrases aqui livres, né? Não, não, Senhor. A gente é mal, mas eles são mais maus ainda, né? Perto deles nós somos bons. Então tu não vai trazer aqueles maldosos para executar juízo contra a gente que é melhor do que eles. Como é que ele começa dizendo o seguinte: Senhor, o nosso povo aqui está muito ruim, está mal. Deus está dizendo, estou trazendo os babilônios para fazer juízo. Não, 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 não. A gente nem é tão mal assim. A gente nem é tão mal assim, né? Como é que tu vai deixar, Senhor, aqueles que são mais maus do que nós executarem juízo contra nós, que somos mais justos do que eles? Bom, mas então agora talvez faça mais sentido por que Deus diz lá no versículo 5, né? Eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se lhes contar. E aí, então, Abacuque vai responder, né, a Deus: não, não pode ser, tu não vai fazer isso, né, Deus? Mas olha só lá no 2:1. O que Abacuque diz? Bom, eu vou ver o que vai dar.
Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Está acompanhando aqui o retrospecto? Abacuque reclama, Deus diz o que vai fazer. Abacuque reclama do que Deus disse que vai fazer. E Abacuque diz, eu vou ficar aqui só na butuca para ver o que Deus vai responder a isso que eu estou dizendo. Porque agora eu disse para Deus que ele é justo, que ele é puro, que ele não poderia usar uma nação ímpia, porque a gente não é tão mal quanto os outros. Mas aí Deus responde contundentemente, a partir do versículo 2, capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, viu? Quem inventou o outdoor foi Deus. Né? Torne-a legível sobre tábuas para que até quem passa correndo possa ler. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, Abacuque, vai acontecer. Vai. Se tu não entendeu, escreve bem grande. Todo mundo vai entender, porque isso aí vai acontecer. E aí vem a resposta, que é uma resposta que vai inundar o Novo Testamento. Porque tem tudo a ver com a graça. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deixa aberto aí. Eu vou pedir para o Pedro abrir lá em Romanos 1,17, para a Elaine Gálatas 10,37 e para a Charlene Hebreus 10,38. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim. É pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você sabe, né, que esse texto aí é um texto embrionário poderoso da Reforma Protestante, né? Porque quando Martinho Lutero entendeu que o justo viverá pela fé, que a salvação não era pelas obras, não era pelo mérito, né? E a gente atribui aqui as escritas de Paulo e também o autor de Hebreus, o justo viverá pela fé. Mas isso aqui já está profetizado por Abacuque, né? Por, claro, palavra de Deus, porque é Deus que está dizendo. Próximo texto, Gálatas 10:37. Olha, acho que roubaram da minha Bíblia, porque eu só tenho até o 6 aqui. Opa, peraí. Não, eu que estou dando a referência errada, me desculpa. Ah, que bom. Pensei que tinha sido assaltada. Pode ler a próximo Gálatas. Não, desculpa. Quem ficou com 10:38 Hebreus aí pode ler. Tá. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. O meu justo viverá pela fé. Elaine, é Gálatas. Gálatas 3:11. E é evidente pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, nós temos aplicações no Novo Testamento disso que Deus diz a Abacuque lá no Antigo Testamento. Então, veja que maravilha. Retrospecto. Abacuque diz, Senhor, nosso povo está uma bagunça e tu não está fazendo nada. E Deus diz, se eu te contar o que eu faço, tu não vai acreditar.
né? Nós lemos o que Deus falou isso, né? E aí Deus conta o que vai fazer, que é trazer os caldeus. E aí Abacuque diz, não, meu Deus, não morreremos, certamente tu não vai fazer isso. Tu não vai trazer para executar juízo uma nação que é pior do que nós. E aí Deus disse, vou, escreve bem grande, que eu vou. E só vai se escapar disso aí quem viver pela fé. O justo viverá pela fé. Mas aí na sequência, Deus também vai falar sobre o juízo que virá sobre os caldeus, né? E nós temos lá do versículo 6 até o versículo 20 aí, juízo de Deus. E aí nós finalizamos o livro com a oração que Abacuque faz, né? Abacuque começa falando, reclamando, né? Deus responde, Abacuque reclama mais ainda, Deus responde ainda mais incisivamente, mas nessa resposta incisiva que Deus dá vem o famoso, o meu justo viverá pela fé. E aí então, como é que Abacuque termina? Ele começa reclamando, mas ele termina cantando. Então olha que maravilha, né? Quando ele entende que o justo viverá pela fé. Aí vamos olhar o capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Gente, que pena que não tem MP3 nesse tempo aqui, né? Que não tem Spotify, que não tem... Porque, uau, você não queria ouvir essa música aqui? Ah, eu queria. Eu queria, na voz do Abacuque, sem cover. O Abacuque mesmo cantando aqui. Que maravilha que seria, né? Já que a gente não pode ver a melodia, vamos ver as palavras dele, né? Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no curso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham de sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigaram-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midia tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fende a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de águas grandes. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Então, que maravilha, gente. Resumo, retrospectiva, porque a gente não pode perder isso. Deus, tá ruim, tu não vai fazer nada? Deus disse, vou, tu não vai acreditar, mas eu vou te dizer o que eu vou fazer. Não, meu Deus, isso não. Daí Deus disse, é porque é, e o meu justo viverá pela fé.
Daí Abacuque faz uma retrospectiva na oração, mas finaliza. Bom, então tá, já percebi que não vai ser do jeito que eu quero. Já percebi que não é do jeito que eu penso que deveria ser, mas ainda assim exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. E é tão interessante aqui, o que parece não ser uma ênfase, é uma ênfase. Porque o capítulo 3 começa, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Quando é que você repete alguma coisa? Quando você quer ênfase naquilo, né? Então, em forma de canto. E aí vem o canto dele. E ele diz assim, ó, não esquece, canto. E digo mais, com violão. Não necessariamente violão, né? Mas com instrumentos de corda. Então, nós vamos cantar, nós vamos louvar. O negócio vai ficar doido aqui, mas a gente vai confiar no Senhor. E aí nós podemos olhar algumas coisas que são relacionadas ao Messias, ou à era messiânica, né? Ali em Abacuque 2:14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, nós sabemos que isso tem a ver com o Senhor. É Jesus quem veio à terra enchê-la com a sua glória. É Jesus que, em última instância, na verdade, primeira e última instância, é o que traz a glória. A sua glória refletida, né? E olha aqui o 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos para Apocalipse 8. Apocalipse 8:1. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. É um silêncio diante do cordeiro. E aí só um exemplo de um momento de silêncio diante do Senhor. E o 2:20, né, falando que o Senhor está no seu santo templo. Essa profecia de 2:14, então, se cumpre perfeitamente no Senhor Jesus. Agora tem um detalhe, vamos aqui para o 1:12, que tem um detalhe que cabe uma tradução alternativa. A Nova Almeida e várias versões da Bíblia trazem assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Mas o que está na NVI? Quem é que usa a NVI? Sandra, o que está aí? Tu não morrerás. Tu não morrerás. Então, veja, há uma tradução difícil, mas tanto seria possível traduzir por não morreremos como não morrerás, falando sobre Deus, tá? E bem, tanto uma como outra tem a ver com o Senhor Jesus. Porque tu não morrerás. Jesus morre, mas ressuscita. E não morreremos. Nós só não morreremos quando nós estamos em quem? Em Cristo. Então, tradução para lá ou tradução para cá tem a ver com Jesus. Então, isso o Espírito Santo preservou, né, graças ao Senhor. Né? João 11:25. Então, veja, né? Abacuque diz, não morreremos. João 11:25. Então, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem o quê? Quem crê em mim. E o que Deus diz a Abacuque? O meu justo viverá pela fé. Então, nós temos aqui, poderíamos chamar o Evangelho segundo Abacuque. Né? Gente, vamos entrar então agora no profeta Sofonias.
Lembrando que daqui a pouco eu encerro a gravação aqui e a gente pode fazer as nossas participações, mas deixa eu ver que tem uma mãozinha levantada aqui. Elaine. Deixa para depois, então. Ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, para pelo menos ficar registrado aí na gravação, e qualquer coisa, se dá print na tela aí. Aqui. Eu decidi não ficar com compartilhamento de tela ativo enquanto falava, né, para a gente não ficar se prendendo à imagem, mas pelo menos quero que fique o registro aqui. Então, o título, né, o nome que significa abraço, que já falamos. Aquele quadro geral, que tem as divisões do livro, né, Problemas de Abacuque, no capítulo 1 e 2, e Louvor de Abacuque, no capítulo 3. E Cristo no livro, textos que nós lemos agora. E chegamos ao profeta Sofonias, cujo nome significa Yahvé esconde. Esconde no sentido não de esconder de nós, né? Mas ele guarda, ele esconde. Então, nós estamos escondidos em Yahvé, no Senhor. Bueno, no capítulo 1, versículo 1, nós temos aqui algumas informações importantes. Palavras do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. Quando a gente tem esse tipo de informação, ela nos ajuda muito, porque ela nos situa num período histórico. E nos situando num período histórico, a gente pega a Bíblia e vê o que estava acontecendo com Israel naquele período histórico, e a gente pega as informações gerais do mundo, né? Informações da história, da geografia, da arqueologia, e compreende o que estava acontecendo no mundo naquele período. Isso nos situa, então, o discurso do profeta, né? Quando ele fala lá, por exemplo, quando ele combate uma corrupção, opa, então o rei era tal, a corrupção era essa. Ah, por isso que ele está falando isso, né? E como Sofonias está nos dizendo que ele profetizou no reinado de Josias, vamos ver o que acontecia no reinado de Josias. Então vamos lá para 2 Reis 23. Vinte e dois, na verdade. Olha só. Deixa eu terminar o compartilhamento de tela aqui para a gente ficar mais nós aqui. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, era um guri, né? E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Uau! Um bom rei, né? Que não se desviou dos caminhos do Senhor. Que idade ele tinha? 8 anos. O que a gente sabe? Que tinha um profeta em atividade, que era o Sofonias. E aqui a gente fica pensando, né? Que acesso Sofonias, que acesso Sofonias teve a esse guri, e que bom que pôde ser uma boa influência, né, para esse guri, que vai promover uma reforma religiosa em Israel, né? Porque nesse período estava perdido o livro da lei, e ele é encontrado, porque Josias manda restaurar o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e que tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo.
Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ó, legal ter uma equipe assim, né? E aí, no meio daqueles entulhos, daquelas coisas quebradas no templo, olha o que acontece. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu um relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estão na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois disso, o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Você sabe que rasgar as roupas é um sinal de comoção, de tristeza, de arrependimento. Porque, de alguma maneira, ele percebe que o que se estava vivendo no geral não era aquilo como estava no livro da lei. E a partir desse momento é que nós vamos ver um interesse dele em procurar pessoas que vão ajudar, né? E pode ser que nesse momento, e não antes, o profeta Sofonias chegue. Agora a gente vai ver a ajuda de um profeta, não é Sofonias. Olha só. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Misaías, o Safã, o Escrias e Asaías, de servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então, eles foram e consultaram a profetisa Hulda. Só que Sofonias, de certa maneira, nos diz: eu também estava lá. Né? Em Sofonias 1:1, está dizendo: nos tempos de Josias, a palavra do Senhor veio. E aí, então, Deus vem com esse juízo. E pode ser que, então, justamente pela advertência que Deus faz através de Sofonias, é que vai haver esse movimento que vai levar à restauração do templo, né? Esse movimento pelo interesse de viver a prática do livro da lei. Aqui nós estamos fazendo agora levantando algumas possibilidades, certo? Vamos para 2 Crônicas 34. Em 2 Crônicas 34, o capítulo inteiro é dedicado aqui, né, ao reinado de Josias, e vemos essa retrospectiva aqui em Crônicas, porque ela é importante para a história que ela está resgatando de Judá. Vemos o que a gente já viu aqui em Reis, né? E no capítulo 35, a celebração da Páscoa vai ser trazida novamente, como não era feita há muito tempo, e no versículo 20 a 26, nós vamos ver os seus últimos atos, né? Porque, infelizmente, teve ali uma decisão estratégica que não foi tão interessante e ele acaba morrendo. Versículo 26, quanto aos demais atos de Josias e as suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da lei da história dos reis de Israel e de Judá. Então, a gente não sabe o quanto nós temos de influência de Sofonias aqui, mas, no mínimo, a gente pode dizer muita. Né? Porque a palavra do Senhor está vindo ao profeta no reinado de Josias, e é um período em que acontecem grandes transformações, porque Josias fez o que era reto diante do Senhor, ou seja, ele ouviu a palavra do Senhor. Certo? Dito isso, vamos compartilhar aqui aquele quadro geral, panorâmico, para termos uma compreensão geral do livro. São apenas 3 capítulos e nós podemos fazer a seguinte divisão. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 8, nós temos uma ênfase aqui sobre o juízo.
Mas do versículo 9 do capítulo 3 até o último versículo, nós temos uma ênfase na salvação, né? Juízo no dia do Senhor, mas salvação no dia do Senhor. E o que a gente tem confrontado aqui? Capítulo 1, versículo 2 em diante, vamos ver juízo predito contra Judá e Jerusalém. E vamos ver algo interessante aqui da parte de Deus sobre o quanto importa para ele que ele importe para as pessoas. Olha só no capítulo 1, versículo 6. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Então, aqui mais um pouco do coração derramado do Senhor. Mas também, olha só, o versículo 12. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Tipo, ele até existe, mas não fede nem cheira. Então, as coisas que dizem que Deus vai fazer de bem e de bom, ele não faz. As coisas que ele diz que vai fazer juízo, também não vai fazer. Então, são pessoas que creem num Deus que não intervém, ou que não tem poder de intervir, ou que não tem interesse em intervir. Então, há um juízo diante desta situação. Mas há um convite para que haja arrependimento lá no capítulo 2, né? Versículo 3. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. E esse tema da humildade é muito importante para o profeta Sofonias. Olha só o capítulo 3, versículo 12. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Isso aqui para nós é um contraste, né, com a teologia da prosperidade, que fala sobre cristãos triunfantes, né, que fala sobre nós termos e podermos. Não, a profecia aqui é um povo modesto, é um povo humilde, que confia no nome do Senhor. Porque quem tem riquezas normalmente confia nas riquezas, e quem tem riqueza acha que conseguiu na força dos seus braços a riqueza. Olha, por exemplo, a Europa, que foi um berço, um celeiro missionário. O que ela é hoje? Ela é um lugar em que igrejas estão morrendo, né? O evangelho está retrocedendo não no seu poder, mas no seu alcance. Porque lá eles não precisam humanamente do Senhor. Tem saúde, tem acesso à saúde, tem recursos financeiros, tem patrimônio, tem conforto, tem perspectiva. Então, são dois fatos, né? Tem toda uma decepção em como a igreja agiu nos últimos 2 milênios, mas também tem tudo aquilo que um dia se achava que se precisava de Deus para ter. E, de certa maneira, sim, pela graça, o Senhor concede aquelas coisas. Mas é justamente a falta de humildade, a falta da modéstia, que faz com que as pessoas não confiem no Senhor. E Deus está prevendo aqui, olha, o meu povo é humilde e modesto e sabe que precisa de mim. E aí nós temos o finalzinho, né, dizendo que lá no final, por mais que Deus vai executar os seus juízos e tudo mais, isso não vai durar para sempre, porque esse não é o final da história. Olha o versículo 15. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer mal algum. E aí no versículo 17, o Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Esse versículo aqui, ele é totalmente messiânico, né? Está dizendo, o Senhor, seu Deus, está no meio de você. Lá em João, capítulo 1, nós ficamos sabendo que, no princípio, era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Nós ficamos sabendo pelo apóstolo João
que a palavra virou carne e habitou entre nós, habitou no nosso meio. Esse é Jesus. Poderoso para salvar. O Novo Testamento vai dizer que nenhum outro nome foi dado para nós que nos possa salvar, senão o nome do Senhor Jesus. E é interessante que diz, ele ficará muito contente com você e se encherá de júbilo por causa de você. E lá em João está o registro das palavras de Jesus. Eu digo estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. João capítulo 15, né? Alegria de Jesus em nós. E está escrito, ele a renovará no seu amor. Jesus disse, amem como eu amei vocês. Então, Jesus é a fonte do amor, nos enche, nos renova de amor e nos permite seguirmos amando. Então, esse é um versículo aqui bem messiânico mesmo, né? Que não nos deixa muita dúvida. E o versículo 20, que é o último versículo de Sofonias, naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome, um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, que maravilha, né? Começa do jeito que está ali nesse quadro para vocês. Começa com juízo, né? Versículo 2 do capítulo 1. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Mas o final, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Jesus fez sofonias. Jesus fez alusões a sofonias. Eu vou pedir para Charlene abrirem Mateus 13, 41. Vou pedir para Karine Mateus 24, 29. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou ler a passagem em Ageu e as meninas vão ler a passagem lá em Mateus, ok? Então, eu vou ler aqui Sofonias 1, 3. Sofonias 1, 3 diz o seguinte. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Mateus 13, 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajudarão no reino, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Agora eu vou ler 1:15. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E olha só, as estrelas cairão, os poderes do céu serão abalados, né? E aí 1:2 diz, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Certo? Bueno, e olha aqui que interessante. Vamos para 2:11. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Que palavras de Jesus vêm à sua mente com essas palavras aí em Sofonias? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ok.
essa parte final, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Aonde remete vocês? Ali, quando desceu o Espírito Santo. Também, Isso? de certa maneira, sim. Mas há uma palavra de Jesus, a mulher samaritana, que diz que vinha um tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não neste monte nem em Jerusalém, mas onde estão em espírito e em verdade. Então Jesus inaugura esse tempo em que cada um adora do seu lugar. É por isso que a gente não precisa fazer uma viagem para Jerusalém, né? Bem, gente, eu vou encerrar aqui a gravação para a gente ficar à vontade para fazer as considerações, perguntas, contribuições, tá bom? Então, encerrando o compartilhamento agora.